Band Eleições 2024, oferecimento Cortez e Companhia. Olá, bem-vindo a você de casa, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência. Começa mais uma edição do nosso Band Eleições 2024. Você sabe, a Tati Band tem feito programas especiais e a cada edição um convidado traz a análise dele para o cenário político da Baixada Santista. 2024, um ano diferenciado, né? Ano de eleições municipais para a nossa região, para o Brasil todo, claro. E a gente tem aqui pessoas, autoridades, personalidades que trazem a sua visão da Baixada Santista. Hoje comigo, aqui nos estúdios Tati Band Litoral, Sandro Tadeu, que é colunista do portal BS9 e já faz algumas participações também no Tati Cidade Especial Eleições, que fala da pesquisa Badra, né, de comunicação. Sandro, obrigado pela presença. Eu que agradeço, muito feliz por estar aqui novamente para a gente falar um pouco sobre as eleições deste ano. Aliás, eleições que, como a gente tem falado em outras edições, em outros programas aqui da Tati Band Litoral, eleições que marcam, será um divisor de águas, né, aqui para a Baixada Santista, porque tem a polarização, figurinhas que voltam ao cenário político, pessoas deixando seus cargos para concorrer à prefeitura. Como é que você dá uma análise geral aí do que está acontecendo nessas 9 cidades, Sandro? Olha, João, primeiro eu queria agradecer aqui o Grupo Band, porque realmente tem feito papel importante nas eleições deste ano, primeiro por conta da parceria com a Badra, né? Porque a cada sábado que eu venho aqui participar, realmente é um alvoroço muito grande, muita gente ligando, comentando na cidade, e também deu um grande pontapé inicial na campanha eleitoral aqui em Santos com um debate promovido parabenizar a casa, então realmente tem dado tom aí nesse início da campanha. E a gente tem cidades com perfis bastante diferentes, né, João? A gente tem cidades com uma economia um pouco mais equilibradas, que é o caso aqui de Santos, inclusive, recentemente, a prefeitura tem pedido a autorização de empréstimos internacionais para viabilizar algumas obras importantes da área de drenagem, moradias. Outras prefeituras têm uma dificuldade maior com a questão orçamentária e depende muito da arrecadação própria, que é de IPTU principalmente, que há uma diferença muito grande, né? Muitas cidades sofrem com a questão da inadimplência e realmente esse é um paradoxo que a gente tem aqui. Cidades com recursos muito altos, que é o caso aqui de Santos, com orçamento para 2025 acima de 5 bilhões e outras que não chegam a 1 bilhão de reais. Isso também interfere bastante, né, no futuro da cidade. Agora, Sandro, como a gente tem feito, falando das 9 cidades, um panorama, os convidados, né, vocês que têm essa familiaridade com o tema política e trazem essa informação para nós, falar um pouquinho lá de Peruíbe, Itanhaém, Mongaguá, na tua visão, o que está de diferente para este ano? O que está se repetindo, que pode ou não pode ajudar o eleitor? Olha, no caso de Peruíbe, vamos começar lá do sul vindo para cá, né? No caso de Peruíbe, a gente tem uma situação um pouco diferente, que a gente tem um prefeito que não disputa a reeleição, né? Que é o caso do Luiz Maurício, e ele vem tentando emplacar o sucessor. E isso talvez seja a primeira vez que um prefeito consegue fazer um sucessor, né? Então, isso é algo diferente, né? Peruíbe, ela convive bastante também, tem essa questão orçamentária, é uma dificuldade. A mesma coisa a cidade de Mongaguá. Mongaguá, por exemplo, no ano passado deixou de fazer o Festão na Praia, que é um grande evento que é realizado com muitos artistas, enfim, um atrativo, né? Com um atrativo diferente, né, para trazer essas pessoas para o turista, para atrair turistas para a cidade, né? E não foi realizado justamente por conta dessa falta de recursos, né? Itanhaém também tem uma situação delicada do ponto de vista das finanças, com a questão do gastos com o pessoal também. Esse é um desafio grande aí para o próximo gestor, né? Então, cada cidade tem a sua peculiaridade, tem o seu momento diferente e esse é um grande desafio para os gestores. Por isso que é importante, João, o gestor, quem for eleito, ter uma boa relação com os parlamentares, não somente da Baixada Santista, mas também de outras localidades do estado, para atrair emendas parlamentares, porque graças a essas emendas é possível viabilizar obras e custeio da saúde, principalmente, que é uma grande demanda da população aqui da nossa região, e também avançar em algumas obras importantes na área de infraestrutura. É verdade, né? E assim, tudo bem que são cidades que
tem que pensar principalmente no turismo para atrair o turista, para girar um pouco a economia, mas como você disse, né, tem outros lances também que tem que ficar de olho, tópicos importantes para que eles possam avançar para os próximos anos, para a evolução da cidade. Agora, Sandro, você falou de ter aliança, conversar com, seja o deputado estadual, seja o deputado federal. Praia Grande, o deputado Mourão deixou de ser deputado para concorrer também à prefeitura da cidade. Como é que você vê ali a questão da Praia Grande? E aí eu já deixo você também com gatilho de Bertioga e Guarujá. No caso de Praia Grande, a gente tem uma situação muito peculiar em relação ao ex-prefeito Alberto Mourão, porque se eleito, ele vai ser o recordista de mandatos de um gestor aqui na Baixada Santista. Ele pode ser conseguir o 6º mandato como prefeito, né? Ele já tem essa marca, hoje divide com Arthur Parada Próstata de Mongaguá, 5 mandatos cada um. E eu acho que a região acaba perdendo bastante, né, João? Porque hoje o parlamentar ele tem um poder com as emendas muito forte, muito alto. Então, por exemplo, o Alberto Mourão se elegendo prefeito de Praia Grande, que é isso que vem sendo apontado nas pesquisas da Badra, a gente perde um nome forte aqui da região que conhece muito bem Praia Grande e o Litoral Sul, né? Então, a gente tem essa perda. Falando um pouquinho de Guarujá, Guarujá é a cidade onde mais tem candidatos a prefeito e a gente até entende o porquê, porque Guarujá, ao longo desses últimos anos, acabou virando notícia de uma forma negativa por conta de escândalos da área de corrupção. A gente teve investigações envolvendo o prefeito Walter Suman, e isso, de uma certa forma, acaba atrapalhando, né, a visão que a população tem, principalmente de recursos mal utilizados na área da educação e da saúde, que foi justamente o foco dessas investigações da Polícia Federal, né? Então, eu acho que até por isso que acaba motivando esse número de candidaturas. Guarujá são 9 candidatos a prefeito e é a cidade com o maior número de candidatos a prefeito aqui da região. No início tinha 14. Né? 14, 15, né? Então, realmente foi um ponto fora da curva quando a gente pega as demais cidades, que são 4, 6 candidatos, 5 ficou nessa média. Isso atrapalha, Sandro, na questão do eleitor na hora de escolher? Porque a gente fala, não tem pessoas novas, não tem cara nova, mas aí tem muita gente, algumas figurinhas carimbadas, a gente sabe disso, mas acaba atrapalhando o eleitor, ele confunde ou ajuda na decisão. Olha, eu acho que, primeiramente, João, eu acho que a gente tem que deixar claro que é legítimo cada um se colocar como candidato, sim, né? Sim. Então, cada um tem esse perfil. Mas realmente acaba atrapalhando os eleitores de uma forma geral, porque para nós da imprensa, às vezes é difícil a gente fazer essa cobertura, organizar debates com 9 candidatos, ver todas as propostas, realmente é difícil. Para o cidadão comum, mais ainda, né? Porque ele tem outros afazeres, cuidar do filho, emprego, problemas de saúde da família, enfim. Então, realmente acaba dificultando a vida deles, né? E aí vamos lá para Bertioga. Sim. Né? Como a gente também tem a cidade de Bertioga, o prefeito sai e está apoiando o sucessor. Exatamente. Bertioga a gente tem um cenário bastante peculiar, porque as pesquisas da Badra vêm apontando que o Caio Mateus é o prefeito mais bem avaliado da Baixada Santista, com um índice de aprovação que supera a casa dos 70%. Então, isso credencia, né, quem ele indicar como sucessor ter um bom desempenho nas urnas, que é o caso do do Marcelo Vilares, né? O Marcelo Vilares do União Brasil é o candidato apoiado a ele, e tem como adversário o Matheus Rodrigues do Republicanos e o Valdizar do Podemos, né? Então, é uma eleição de um turno só, né, João? Por ter menos de 200 mil habitantes, então ali a força do prefeito é um importante cabo eleitoral, e Bertioga realmente vem passando por uma série de obras, e isso a população vem enxergando e acaba credenciando essa boa avaliação do prefeito Caio Mateus. Ô Sandro, a gente sabe que são cidades eminentemente da Baixada Santista que precisam se preocupar com o turismo, mas na sua opinião, além do turismo, hoje o que mais precisa ser olhado pelo próximo gestor na Baixada Santista como um todo, o que você, como um sábio da questão política, diria para, olha para tal pilar, porque esse aqui está com muita dificuldade? Olha, eu acho que um cenário que precisa, uma área que precisa de uma atenção especial dos prefeitos é com a área da educação. Recentemente foi divulgado os índices do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e mostra o quanto que a Baixada não evoluiu.
porque nenhuma das cidades da Baixada Santista, com exceção de Bertioga, atingiu as metas de 2021, João. Então, assim, a gente tem que contextualizar que a gente passou por um momento muito complicado, que foi a pandemia de Covid-19, 2020, 2021, muitas crianças não tiveram acesso à escola, porque muitas delas não tinham acesso ao computador, internet, enfim. E, por conta disso, o Ministério da Educação acabou mantendo essas metas para o ano de 2023. Então, eu acho que esse é um recado importante aí que os gestores têm e é um trabalho que a longo prazo, né, João? Porque a educação a gente não consegue ver esses resultados de um dia para o outro. Mas eu acho que os próximos gestores precisam ter uma atenção especial na área da educação, valorizar mais os profissionais da educação. Verdade. De uma forma geral, dar uma infraestrutura correta, adequada, principalmente também na área esportiva, né? A gente recentemente teve as Olimpíadas, inclusive com medalhistas aqui da região, e o esporte faz toda a diferença na vida dessas crianças e adolescentes. Então, também os gestores precisam ter um cuidado, um olhar especial nessa área também. Sandro Tadeu hoje é o nosso convidado aqui no Band Eleições 2024, uma análise crítica do cenário político da Baixada Santista. Sandro, vamos fazer um intervalo rapidinho, porque na volta nós temos ainda mais 3 cidades para o Sandro fazer a análise dele, Cubatão, São Vicente e a cidade de Santos. E como você sabe, a Band saiu na frente, a Tati Band realizou o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Santos. É um bom assunto agora para o Sandro no próximo bloco. Rapidinho a gente volta. Olho no voto, olho na Band. Mais de 30 anos no mercado, a Cortes e Companhia é especialista na eliminação e combate a qualquer tipo de praga. Contamos ainda com serviços de hidrojateamento, locação de caminhões a vácuo e hidrojato, além de limpeza de caixas d'água e gordura e remoção de resíduo líquido. Cortes e Companhia, desentupidora e dedetizadora. Você chama, a gente resolve. WhatsApp 982 330906. O Band Eleições 2024 está de volta na tela da Tati Band Litoral. Muito obrigado por você estar aí conosco. Hoje, Sandro Tadeu, colunista do portal BS9, o entendedor de política, hoje trazendo uma análise e até informações imprescindíveis para você, eleitor. Você sabe que olho no voto, olho na Band. Sandro, no bloco anterior nós falamos de 6 cidades. Você deu uma analisada legal, geral, e falou com precisão do que é necessário ser olhado pelos próximos gestores. E a gente chega neste bloco com Cubatão, São Vicente e Santos. Falar de Cubatão, então, uma cidade que principalmente tem o polo industrial e não tem praia na Baixada Santista, né? E também precisa fomentar turismo e outras fontes de renda e empregabilidade. Cubatão foi uma cidade que passou por grandes transformações negativas do ponto de vista de arrecadação, João, porque com o fim das atividades da Uzi Minas, né, a redução perto da Uzi Minas, que era o grande empregador aqui da Baixada Santista. Milhares de pessoas trabalhavam lá, inclusive meu pai. Meu pai trabalhou ali naquela região ali da Uzi Minas, da antiga Cosipa, como o pessoal fala, e aquilo foi um grande baque para a economia da cidade. E o prefeito Ademar, ele pegou a cidade após essa situação, né, e vem tentando colocar a casa em dia, né? Vem colocando ordem na casa, conseguiu viabilizar alguns investimentos importantes na área da habitação, o que, de uma certa forma, está rendendo essa melhor popularidade do prefeito. Enfim, ele teve alguns problemas também com a questão dos servidores públicos durante o mandato, enfim, né? E agora Cubatão chega com a casa um pouco mais equilibrada, né, do ponto de vista das finanças, e agora a gente tem alguns candidatos, um deles apoiado pela situação, que é o atual vereador César Nascimento, do PSD, e a gente tem outros candidatos de oposição também tentando angariar, né, esse voto dos eleitores. Mas realmente foi uma cidade que passou por um baque muito grande, e quando você mexe nessa questão das finanças públicas, João, realmente é uma dor difícil, assim, que quem acaba sentindo é justamente o munícipe que está lá na ponta. É verdade. E a situação de Cubatão, como é que você vê para que o eleitor possa, então, definir o próximo gestor? Está mais tranquila ali, vamos dizer, entre aspas, né, a briga pelo poder da prefeitura ali? Você acha que ali também
tem que, de fato, estudar cada candidato, cada proposta para escolher o melhor para o futuro da cidade? E das cidades aqui da região, é uma delas que não tem segundo turno, né? É. Então a decisão é tomada ali logo no dia 6 de outubro. Então isso, de uma certa forma, acaba facilitando um pouco a vida de quem está na situação, que é algo que a gente até vem comentando aqui nos programas, é que Cubatão sempre teve um problema de divisão da oposição. Então, por exemplo, se houvesse uma unidade da oposição, talvez o cenário eleitoral fosse um pouco diferente. A gente tem ali 4 candidatos de oposição, um deles que vem em segundo lugar nas pesquisas ali de uma forma mais consolidada é o Rodrigo Alemão, que é vereador e conseguiu unificar os vereadores de oposição em torno da candidatura dele, né? Nós temos um candidato que é ligado ao PL, ligado ao Bolsonaro, né? Que é o Dr. Paiva também, que é um nome que já é bem conhecido na cidade, e o Toninho Vieira, que é um ex-vereador, foi o segundo colocado nas últimas eleições, tem um trabalho consolidado, assim como o Carlinhos de Freitas, que é um economista também, já é uma figura conhecida na cidade. Bom, vamos partir para São Vicente, porque São Vicente também tem uma boa aprovação, o atual prefeito, que é Caio Amado. Como é que você analisa este cenário, então, para São Vicente? O Caio também, ele conseguiu ter uma boa aprovação com melhorias na área da educação. A gente estava falando aqui que depois de muitos anos, São Vicente passou a fornecer uniforme escolar, que era uma da única cidade da região que não fazia isso, né? Então, é um ganho muito grande, porque São Vicente tem a maior rede estudantil na rede municipal de alunos do litoral paulista. Então, isso acaba fazendo muito a diferença na vida das pessoas, né? E também ele trouxe mais investimentos na área da segurança, reforçou a guarda municipal, que é algo que os gestores hoje, os municípios, têm dado um olhar mais atencioso para a área da segurança. Embora não seja uma obrigação dos municípios, das prefeituras, e sim uma obrigação do Estado, mas cada vez mais a população pede, clama para que os municípios invistam nessa área da guarda municipal, né? E também a vida do Caio Amado está facilitada, João, porque ele que disputa a reeleição, porque não há candidatos, ninguém sim fez um trabalho aí ao longo desses 4 anos para bater de frente com ele, né? Então isso de uma certa forma acaba facilitando a vida, né? A gente sempre fala aqui que a eleição municipal, você tem que ter um trabalho, tem que ter uma construção, não é do dia para a noite que você vai conseguir angariar votos, né, conquistar a simpatia da população para vencer as eleições. Eu entendo que tem que ser um trabalho contínuo. E mesmo indo à rede social, fazendo ataques, não é o caminho, né, Sandro? Ele deveria ter revisto isso tudo aqui há 4 anos atrás, ter feito um trabalho paralelo, até para conseguir estar equiparado ao atual cenário que está para poder concorrer. Deve ser nessa pegada também. Agora, tu disse uma questão, né? A gente está falando muito aqui em turismo, segurança, educação, saúde. A saúde de São Vicente foi muito metralhada, né? Houve aí, então, o prefeito conseguiu acabar com o CREI, que era uma pedra no sapato aqui da cidade, e ainda há muito o que fazer na saúde de São Vicente. Né? Tem uma obra importante, que é o Complexo Materno-Infantil, que também está para ser inaugurada, é uma obra que foi viabilizada nessa atual gestão. Tem o Hospital do Vicentino também, que foi um processo aí, e toda a mudança na área da saúde, João, sempre é muito complicada, né? Porque é uma área muito específica, tem algumas críticas, como por exemplo, um pronto-socorro na área continental de São Vicente, salvo engano, é no Parque das Bandeiras, que agora durante o dia não é pronto-socorro, mas somente na parte da noite e de madrugada, e isso tem causado muitas críticas ao prefeito. O pessoal da oposição tem explorado isso, mas é algo que realmente é uma área muito delicada, que exige muitos recursos, e São Vicente, que tem um poder financeiro diferente de Guarujá e também de Santos, sempre acaba carecendo e necessita demais dessas parcerias e de recursos encaminhados por deputados federais, deputados estaduais e também senadores. E aí, ainda continuando a falar, né, as cidades perdem um pouco essa força, principalmente em Brasília, porque em Santos agora, partindo para Santos, tem aí Rogério Santos tentando a reeleição e mais um deputado federal, no caso deputada federal, que era a Rosana Vale, que vem concorrer à prefeitura, é o segundo parlamentar que entra na corrida aqui a prefeituras das cidades da Baixada Santista. Como é que você vê Santos, e inclusive Tati Band, a Band, realizando aí o primeiro debate, né, nas últimas semanas para os candidatos à Prefeitura de Santos também, Sandro?
No caso da Prefeitura de Santos, a gente tem uma cidade equilibrada do ponto de vista financeiro, até retomando o que eu citei aqui no primeiro bloco. Realmente a cidade tem solicitado alguns empréstimos internacionais, ou seja, somente cidades que estão com as contas em dia e que estão preparadas é que conseguem ter acesso a esses recursos internacionais, que é o caso de Santos, que é para fazer melhorias importantes para a vida da população, que é que nem na nossa casa, né, João? A gente muitas vezes não tem dinheiro suficiente para fazer uma grande reforma, uma adequação no banheiro, enfim, na sala, a gente acaba se endividando para fazer isso, para ter aquela melhoria ali a médio e a longo prazo. E nas prefeituras também acontece isso, né? Então, Santos está numa situação financeira mais tranquila em relação às demais. A gente tem um prefeito que é bem avaliado, que é o caso do Rogério Santos, bem avaliado, mas pouco conhecido da população. Pelo menos é esse o diagnóstico que eu faço, né? É muito provável que isso acabe mudando com o horário eleitoral, porque o Rogério ele vai ter o maior tempo de rádio e TV em relação aos demais candidatos. E você citou bem, ele tem como a principal adversária, segundo as pesquisas de intenção de voto, a deputada Rosana Vale, que vem apoiada pelo Bolsonaro. A Rosana, que é uma figura muito popular aqui na cidade de Santos e em toda a região, por ter trabalhado muitos anos como jornalista. É verdade. Então, entrava diariamente na vida das pessoas, na casa das pessoas. Então, esse é um nome muito forte. E a gente tem mais dois candidatos. A novidade da eleição, que é o Nando Pinheiro, que é um empresário, um comunicador, é o outsider dessa eleição, né? No caso aqui da cidade de Santos, que tem uma atuação muito forte nas redes sociais, como comunicador, né, num canal motivacional que ele tem em língua portuguesa, que é um dos maiores do mundo. E a gente tem uma pessoa muito conhecida aqui da cidade, da política da região, que é a Thelma de Souza, que já foi prefeita, deputada federal, deputada estadual, é vereadora, e ela conseguiu aglutinar em torno dela os principais partidos de centro-esquerda, coisa que há muito tempo não acontecia na cidade de Santos, né? E a Thelma, ela vem com o apoio do presidente Lula, né, que é uma figura importante também, uma figura popular, aqui a gente não pode menosprezar, e a Thelma também, eu brinco que ela tem uma legião de seguidores. Quando a gente fala que nós temos muitos lulistas, a Thelma, a gente vê também que tem muitos telmistas aqui em Santos e também em toda a região. Olha, Sandro, é muito legal quando a gente recebe os convidados aqui no Band Eleições para, de fato, trazer a informação e mostrar a você, telespectador, você, leitor de cada cidade que a gente chega, que a gente atinge com a Tati Band, para que você possa, então, entender o que é política, porque política faz parte do nosso dia a dia. Então, não é simplesmente chegar, eu vou votar no que está ganhando, eu vou votar naquele que é mais bonitinho. Tem que olhar o que ele tem de proposta, tem que ter essa ideologia são 4 anos que ele vai cuidar da cidade onde você mora. Sandro, você tem 2 minutinhos para suas considerações, para você dar uma ênfase para quem está em casa, você que, inclusive, é um cara que é estudioso na questão política da nossa região, o que, de fato, o eleitor precisa se atentar, então, nestas eleições? Olha, é importante que cada eleitor possa fazer uma comparação, porque comparar é decidir, João, como a gente fala, né? Então, no caso aqui de Santos e das outras cidades também, a gente tem um número menor de candidatos em relação às eleições de 2020. E isso, de uma certa forma, facilita a vida de cada um na hora de comparar, de ver o histórico de cada um, como cada um se posicionou, por exemplo, em votações do passado, aqueles que foram vereadores, deputados. Então, é importante que as pessoas façam essa pesquisa. Eu recomendo aqui que uma grande fonte de pesquisa importante é o site Divulga Cand, porque ali o eleitor ele tem acesso, por exemplo, às doações de campanha. Então você pode ver o candidato da sua preferência para ver se ele recebeu dinheiro de algum empresário, de alguma liderança, de partido político, para ver se o partido político está boicotando a candidatura dele, né? Porque então é importante que a gente tenha acesso a essas informações. E nesse Divulga Cand, no caso dos candidatos ao executivo, dos candidatos à prefeitura, tem o plano de governo ali, João. Então ali, às vezes, por exemplo, você gosta mais da área de meio ambiente, ou você tem um olhar especial para educação, você pode ver no plano de governo ali, o que ele
está dizendo sobre determinada área. Então é uma dica aqui que eu dou, assim, que está disponível no site do TSE, é de graça, né? Então é só acessar. Então eu acho que são algumas dicas aí que a gente pode dar, né? E acompanhar as sabatinas, as entrevistas, o debate aqui da Band, que está inclusive disponível no YouTube, dá para voltar ali, né, João, para ver, exatamente, às vezes alguma dúvida, alguma coisa. Então é importante fazer esse acompanhamento. Muito obrigado pela sua presença, Sandro, e te espero numa próxima oportunidade. João, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez aqui. Até a próxima. E assim a gente encerra mais uma edição do nosso Band Eleições 2024. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Saiba, como disse o Sandro, que está todo o conteúdo no nosso canal no YouTube para você rever. Olho no voto, olho na Band. Até a próxima. Band Eleições 2024, oferecimento Cortez e Companhia.